Boa noite! Como vão todos? Eu espero de coração que vocês estejam gostando das histórias, que cada história tem sempre uma peculiaridade, uma coisa interessante, e algumas pessoas têm me dado um feedback que têm se identificado sim com algumas histórias, e isso é muito legal, é muito importante para mim, para saber que realmente vocês estão sendo tocados pelos Exus. Então, se puder deixar um comentáriozinho aí para mim nos vídeos, né? Curtir, comentar sempre. É importante também, porque é um feedback bem positivo para mim, tá certo? E também se quiser dar alguma sugestão, ou se não estiver gostando de alguma coisa, alguma sugestão para melhorar o canal, estejam à vontade. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o Exu do Ouro. O Exu do Ouro é um Exu que não é muito conhecido, muitas pessoas ainda não conhecem esse Exu, não é toda casa de Umbanda que tem esse Exu incorporado, que trabalha com esse Exu, mas diante de todas as minhas pesquisas, eu também identifiquei que muitas vezes esse Exu, ele está em terra, incorporado, né, em algum médium, trabalhando, mas ele dá um outro nome. Ele dá uma outra nomenclatura. Ele não é um Exu que gosta muito de aparecer, de dizer que é ele, enfim. É isso. Ele nasceu numa família que tinha por tradição o trabalho com ouro, com pedras preciosas, com ouro, prata, bronze. Seu pai era um ourives e desde cedo ele aprendeu, né? Ele começou já desde cedo aprendendo com seu pai a fazer joias, a trabalhar com essas pedras também, com bastante pedras preciosas e principalmente por ouro. Ele era um encantado por todas as peças que ele fazia que continham ouro. E assim ele foi crescendo. Ele teve sim o seu próprio ateliê, se assim posso dizer, a sua oficina que ele trabalhava fazendo ouro para aquela cidade. E ele foi muito reconhecido onde ele estava, porque como ele era um apaixonado por aquela arte, ele era muito detalhista, então ele fazia tudo com muito cuidado, com muito carinho, e as peças eram muito personalizadas e as pessoas ficavam encantadas com o trabalho dele. Então ele ficou muito renomado, pessoas de outras cidades vinham até ele procurando para que ele fizesse uma peça, para que ele montasse algo personalizado para elas. Mas por conta disso, isso acabou se tornando um pouco um vício para ele. Ele só queria saber de trabalhar, ele ficava horas e horas à frente do trabalho, né, à frente daquelas pedras preciosas, muitas vezes simplesmente admirando o brilho do ouro, o brilho das pedras preciosas. Ele ficava ali olhando, admirando, encantado com aquilo. Por conta disso, ele não formou uma família, ele não teve filhos, não se casou, só por conta de trabalhar dia e noite. Tudo em excesso não é bom, né, gente? Então, se tornou um vício para ele esse trabalho. E ele ficava tentando achar novas pedras, tentando achar novas coisas, novidades para agradar seus clientes. Um dia apareceu um forasteiro, né, uma pessoa de fora daquela cidade, que veio até ele, procurou, tentando oferecer a ele uma nova empreitada. Disse que tinha uma mina, que tinha muitas pedras preciosas, muitas coisas bonitas, e que eles tinham que ir até lá para descobrir essa mina, para ver o que tinha lá dentro, quais eram as pedras que eles poderiam utilizar novas para que eles ganhassem mais dinheiro. Ele pensou e resolveu sim entrar nessa empreitada e se tornou parceiro deste outro homem.
Eles foram em busca dessa mina, desta gruta. Ela ficava bem próxima a uma cachoeira. A cachoeira, na verdade, passava nessa entrada da gruta, né? Ela ficava praticamente embaixo. Tinha a gruta e a cachoeira passava por ali. E ele entrou, e quando chegaram lá dentro, eles avistaram os cristais, as pedras mais lindas que eles já tinham visto. Eles não sabiam o que fazer, porque eles queriam pegar todas ao mesmo tempo, eles queriam garimpar, eles queriam extrair aquelas pedras e ficaram atônitos com os brilhos. A gruta tinha um brilho, tinha um dourado que ele nunca tinha visto. Só que aquele era um dia que aquela cachoeira estava um tanto quanto revoltada. Não se sabe ao certo se foram as leis da natureza ou se realmente foram as leis dos deuses que fizeram com que a cachoeira descesse toda a água que podia e inundasse aquela gruta, fazendo com que a gruta desabasse. Tudo veio abaixo, os dois ficaram soterrados dentro daquela gruta, com todo aquele brilho, com toda aquela riqueza. E esse Exu, depois de desencarnado, não entendeu o que havia acontecido. Começou a perambular por ali, por aquela cachoeira, ficou olhando a cachoeira, ficava observando, não entendeu o que tinha acontecido, não entendeu o que tinha desencarnado, mas percebeu que ele de alguma forma não fazia mais parte daquele mundo. E aí toda a vida veio como uma retrospectiva. Não tinha ninguém para chorar por ele. Os pais já haviam falecido, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos. Ninguém choraria a morte dele. Ele ali ficou por muito tempo, preso à matéria, preso àquela descoberta fantástica daqueles cristais, daquelas pedras que ele havia descoberto. Mas, enfim, foi resgatado pela espiritualidade, sim. A espiritualidade o resgatou, dizendo a ele que ele poderia sim alcançar a luz se ele, a partir daquele momento, viesse à Terra trabalhando como um guardião, sim, trazendo a prosperidade e uma riqueza às pessoas. Mas essa prosperidade eram para as pessoas que de fato necessitavam dela. Exu do Ouro não vem até nós na Umbanda para nos dar aquilo que nós não merecemos. Não vem até nós na Umbanda para nos dar uma riqueza ilusória, para nos dar uma riqueza que nós não necessitamos. Exu do Ouro vem para trazer sim a prosperidade para nós, para as nossas famílias que necessitam, para as famílias que precisam sim de um pão à mesa, que estão sem um pão, que estão sem a prosperidade. É um ouro que nós conquistamos. É um ouro que está muito além da matéria. É uma prosperidade interna. É uma prosperidade do nosso ser. Esse é o Exu do Ouro. Ele trabalha na linha da Orixá Oxum, minha mãe. Salve, mamãe Oxum. Oraeia Oxum. Sim, porque ele vem do ouro, mas também porque ele foi embora por conta e perto de uma linda cachoeira. Essa é a história de Exu do Ouro, que nós possamos ter um pouquinho de aprendizado com tudo isso. E eu sou muito grata por ter descoberto essa história. Salve Exu do Ouro, Laroie Exu, Exu é Mojubá. Salve minha mãe Oxum. Gratidão.